Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de conversar um pouquinho com a Alane. A Alane foi aprovada num dos concursos mais desejados para qualquer fisioterapeuta na vida, que é o concurso da Rede Sara. Ela ficou em quinto lugar no concurso da cidade de Fortaleza. E hoje a gente vai entender um pouquinho como que foi essa rotina dela, como foi essa preparação, que com certeza deve ter sido bastante extenuante para ela conseguir esse êxito, esse sucesso que foi com certeza a sua aprovação. Antes de mais nada, parabéns, Alane, foi realmente, deve ser uma emoção muito grande passar num concurso tão desejado como esse. E eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Conta pra gente, de que cidade que você é, qual que é a sua idade, onde você se formou e há quanto tempo você se formou, por favor. Então, eu tenho 29 anos e eu tenho 6 anos e meio de formada. Uhum. Eh, eu me formei aqui mesmo em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. Ah, legal. E como que você tomou essa decisão de que, quero começar a estudar para concurso? Você já imaginava isso desde que você estava na graduação? Que alguém falou com você, você começou a pesquisar sobre os concursos que tinham na nossa área, ou foi algo que depois de formado? O que que mudou na sua cabeça para começar a estudar para concurso? Foi uma decisão depois de formada mesmo, né, eu comecei a ter experiências, profissionais Uhum. e como, me decepcionou um pouco a questão do financeiro, então eu decidi estudar para concurso. Aham. E aí, E, na verdade, teve 2 momentos, né, em 2018 e agora em 2022. Foram os 2 momentos que eu decidi estudar. e em 2018 você estudou para qual concurso? Foi, da aeronáutica, o STJ, né, em Brasília, foram os Aham. 2 que eu estudei. Ah, que legal. E se você precisasse mudar de cidade para ir, caso fosse aprovada em algum concurso, você iria? Estava disposta a isso? Estava assim. Ah, legal. E quando você já falou que você tinha 6 anos e meio de formada quando você foi aprovada no concurso da Sara. Como que você tentava conciliar isso? Você trabalhava e estudava, ou você tinha alguma rede de apoio que você conseguia ficar estudando o tempo todo? Não, eu trabalhava e estudava. Eu acho que na fisioterapia a gente tem a vantagem de que nossa carga horária é só 30 horas semanais, né, então Aham. eu trabalhava tarde e noite e estudava pela manhã. Ah, você não chegava a fazer plantão, por exemplo, na rede hospitalar, nem Não. nada. Aí facilitava um pouco. Mas quando você chegava em casa, não estava muito cansada ou tinha ânimo ainda para estudar? Não, e foi até uma decisão minha, assim, eu trabalho em clínica, eu trabalhava em ortopedia, Ah, legal. eh, então eu trabalhava de manhã e tinha a tarde livre, mas como eu Uhum, chegava muito cansada já do trabalho, eu decidi inverter. Então eu uhum. pedi para trabalhar à tarde para poder acordar descansada e poder estudar de manhã. Ah, uma ótima estratégia. Legal, gostei. E você gosta da área de ortopedia? Eu pergunto porque, assim, eu sou apaixonado por ortopedia, é a minha área principal. Como que você lida aí com as diferentes áreas que você teve que estudar para fazer essa prova? Eu gosto muito de ortopedia, né, então desde a graduação eu sempre estive muito na ortopedia, mas chegou um momento que eu me senti um pouco até limitada, assim, poxa, a gente tem tanto conhecimento, a gente aprendeu tanta coisa na faculdade, e então eu decidi me abrir mais para as outras áreas, né, Aham. eh, foram até conselhos mesmo, se não tenho preconceito com as áreas, experimente, né, outras possibilidades. Então, é uma vantagem que no SARA, apesar de ser neuro, né, trabalha muito com motricidade, então é isso que eu acho que vai dar certo comigo, né, então vai me estimular a estudar novamente, e agora uma área diferente que é neuro. Sim, e consegue reunir todos os conhecimentos, né? Desde a cinesiologia e biomecânica, a própria ortopedia, quando você for falar, por exemplo, de prótese e órtese, que também é um dos fortes da rede Sara, eu acho que você está num caminho ótimo. E antes desse concurso da Rede Sara, você disse que já tinha prestado alguns outros concursos. Em algum deles você chegou a ser aprovada? Não. Não, a sua primeira aprovação foi na Rede Sara. Isso. Ah, que Uhum. ótimo. E quantos você fez antes da Rede Sara? Foi somente esse que você disse, da aeronáutica, da marinha, ou outro você já tinha feito? Eu fiz do STJ, Aham. fiz 3 de
da aeronáutica eu fiz 3 vezes e o da marinha eu fiz uma vez. Aham. E o conteúdo programático era muito diferente do que você já vinha estudando, da rede Sara, em comparação aos outros antigos? Ah, muda um pouco, mas assim, o conhecimento que a gente estuda em um ajuda muito no outro. Então, Uhum. eu sei que o da Maria e o do Sara foram bem próximos. E eu consegui responder muita coisa no Sara pelo que eu estudei para a Marinha, né? Então, Ah, legal. um conhecimento é dispensado, né? Ah, com certeza não. E a gente sabe que a vida do concurseiro ela não é muito fácil, né? Para quem está tentando essa vaga, é um sacrifício danado. Como que foi a relação com seus amigos e familiares? Eles conseguiram entender que, olha, talvez hoje eu não consiga sair porque eu estou estudando para isso, ou você não mudou sua vida social? Como que foi na sua vida ser concurseira? No geral, as pessoas são compreensíveis, né? Assim, a minha família sempre eh, me ajudou, mas teve momentos sim que eu tive que dizer não, não só para os amigos, né? Para as saídas, mas Uhum. também até para a própria família. E ninguém gosta de receber não, então ficam Com certeza. chateados. Aham. Mas aí depois tá todo mundo super feliz com a aprovação, né? Ah, com certeza. É realmente um desafio que foi vencido e com muito mérito. E por quanto tempo você se dedicou para esse último concurso? Qual você já disse que já estava estudando antes, então você já tinha uma bagagem, você já vinha estudando ao longo do tempo. Mas se a gente for separar somente o da Rede Sara, quanto tempo que você acha que você se dedicou para esse concurso em específico? Eu acho que foi até rápido da saída do edital para a prova, se eu não me engano, foram 3 meses. Uhum. Então, assim que passou o da Marinha, eu já direcionei todo o estudo para o do Sara, que eu acho que foi em torno de 2 meses de uma prova para outra. E você já estava antenada que talvez saísse esse concurso, ou foi do nada, você viu, nossa, a Rede Sara, eu vou tentar? Eu vi do nada mesmo. Ah, legal. Foi um Então susto, isso então, mas um acontece susto bom. muito. Isso acontece muito, né, a gente está aqui estudando para um e vão aparecendo outros, então a gente Sim. tem que Foi o que você manter. disse, o conhecimento ele não é perdido. O que você estudou para um vai te agregar para outro com certeza. Isso é ótimo. E quando você vai estudar, como que você gosta de se organizar? Por exemplo, você fica em um lugar separado, você consegue estudar ouvindo música? O que que funciona para você? Eh eu sou muito de focar totalmente no que tá fazendo, então eu não coloco música, nada, eu fico totalmente voltada, pra aquilo. Uhum. Então eu separei 3 horas por dia, mas também eu acho que muita gente confunde, né, disciplina com rigidez. Sim. Então, a gente tem que compreender que nem todo dia a gente vai conseguir dar as 3 horas. Tem dias que eu conseguia estudar até 4, mas tinha dias que eu conseguia só 1. Uhum. Então, a gente tem que aceitar também que aquele foi o limite daquele dia, não ficar chateada e no outro dia é outro dia. Prezar pela qualidade do estudo, né, não na quantidade, não é uma maratona que você tem que bater: essa semana eu fiz 40 horas de estudo", mas realmente se a gente tirar o quanto que você conseguiu absorver daquilo, talvez não tenha sido muito bom. Você tendo essa maleabilidade de que: "Não, hoje eu vou render muito bem 1 hora, mas amanhã eu consigo render muito bem 3", isso é ótimo, porque você realmente absorveu durante aquele período, né. E a gente acorda cada dia de um jeito, ainda mais você fazendo de manhã e os estudos, a gente tem que se adaptar mesmo e não criar estratégias que vão nos frustrar depois, né. Se a gente é muito rígido, se eu não não, tem que estar 3 horas por dia, eu estudei 2 horas e 59 e eu não consegui atingir aquilo, você começa a pensar: "Nossa, eu não consegui, eu sou muito ruim". Isso vai te minando aos poucos, talvez não ajude, né. Exatamente. Você já vai para o outro dia com a cabeça chateada por não ter conseguido ontem, É, aí essa é uma ótima estratégia mesmo. E o que que você costumava usar? Por exemplo, você, via os PDFs, você pegava livro e anotava tudo de novo, ou você apenas lia no computador? Tem gente que não gosta de ler no computador, por exemplo, e prefere imprimir o material, porque gosta de anotar ou tem dor de cabeça. Qual que era essa sua estratégia realmente com o material de estudo? eh, eu acho que primeiro é conhecer bem a banca, né, então
Eu usava as aulas, as videoaulas, para me dar uma base geral do assunto, mas eu também estudava muito por livro, como eu estava estudando para o da Marinha, e a banca da Marinha era muito específica para o que estava escrito nos livros, então Aham. eu sabia que eu tinha que me dedicar também aos livros, né. Ah, legal. E, por exemplo, quando você fala das videoaulas, qual que você acha que seria uma vantagem e uma desvantagem dessa estratégia que você teve? Por exemplo, pegar livros e videoaulas, qual que seria a vantagem para você e alguma desvantagem que você possa ter visto? Eh, eu acho que as videoaulas, elas são menos cansativas do que ler o livro. Às vezes, outra pessoa explicando o assunto, é melhor de assimilar do que você lendo. Então, para mim sempre foi assim, né, eu sempre gostei muito de videoaulas. Uhum. Por exemplo, durante as videoaulas, o que você prefere? Você prefere que seja realmente uma aula em que o assunto ele seja mais destrinchado, o assunto seja mais abordado, ou você prefere videoaulas com correções de questões? Questões comentadas, por exemplo, e que lhe atrai mais? Eu me atrai mais as questões comentadas, a gente acaba aprendendo muito, né, com as questões, Que então para traz um resolver a pouco questão você precisa saber o conteúdo, né? é. E às Legal. vezes você apresenta o conteúdo, né, e pensa que aprendeu, aí quando vai para a questão não aprendeu. Então, tendo mesclado é bom. Ah, legal. Falando justamente sobre essas questões de conteúdo, teve algum conteúdo específico da prova da Rede Sara que você achou muito difícil porque fugia da sua prática? Por exemplo, você disse que trabalhava com ortopedia. A parte respiratória, como foi para você? Já não ficou tão estranho, porque eu vinha estudando, né, respiratória. Quando eu decidi fazer concurso, eu sabia que eu tinha que ir logo nos meus pontos fracos, né. Aham. Então, a primeira coisa que eu fui estudar foi realmente respiratória, e isso me ajudou muito para a prova discursiva que caiu perguntando sobre a respiratória, né. Nossa, aham. E a prova prática, como que foi? Foi uma surpresa, né, a gente não sabia bem o que é que ia cair, acabou caindo ortopedia, né, pra minha sorte, só Aham. que é uma área a minha questão específica foi uma área que eu não atuo muito, que é de coluna, na Hum. clínica que eu trabalho é um pouquinho separado, aí mas mesmo assim, né, a gente conversa com as outras fisioterapeutas e acabei conseguindo desenrolar também. E como que foi essa prova prática? O que que eles cobraram para você em relação à coluna? A avaliação foi semiologia da coluna? Foi tratamento específico? Como que foi a abordagem da sua prova prática? Eles perguntavam, né, sobre a avaliação e sobre o tratamento, mas não Uhum. só isso, como, os objetivos, né, o que é que você iria considerar um desfecho positivo e negativo, então acho que para essa visão, a CIF me ajudou bastante, assim, pra gente não focar só na dor, né, mas sim na funcionalidade. Uhum. Então, foi mais por esse caminho. Ah, ótimo, muito legal mesmo. E como que você conheceu a estratégia concursos? Já foi daquela época que você estava estudando para os concursos? Como que foi isso? Isso, em 2018 era uma época financeiramente eu ainda não podia pagar, né, o curso, então, eu assisti algumas videoaulas no YouTube Uhum. e gostava muito da aula de português de um dos professores do Estratégia. Então, quando em 2022 eu já tinha uma condição melhor e podia pagar um curso, então o primeiro que eu pensei foi o Estratégia, lembrando do professor de português, né, então, Aham. na qualidade de um puxando o outro. Ah, que legal, né. E às vezes é uma matéria que as pessoas nem se importam tanto, né, o que é uma pena. As pessoas não pensam: "Ah, não, vou ter que estudar o meu conteúdo específico", mas aí esquece que língua portuguesa também é muito importante para qualquer concurso que a gente vai fazer. Então, é realmente É. e legal que o professor te motivou, um professor de uma outra área completamente diferente te motivou a vir fazer a estratégia para sua área específica. E quando você comprou o curso do Estratégia Saúde, você comprou o curso regular, que é aquele que ficou o ano inteiro, bem geral, ou você comprou algum específico para um edital? Na época eu estava estudando para o da Marinha, então eu comprei o específico para a Marinha mesmo.
E o da Marinha, você acha que casava bastante com o que se pedia no edital da Rede Sara? Algum assunto ainda era pouco abordado? Porque eram editais diferentes, né? Mas você acha que um complementou o outro? Como que foi? Complementou, tanto que quando passou a prova da Marinha, ainda assim eu voltei nas aulas para estudar a questão de mecânica da marcha, órtese e prótese, eu estudei também por ele. Uhum. Então ajudou também pro do Sara bastante. Que legal. Antes de conhecer a estratégia, antes de comprar o curso, né? Você já tinha comprado o curso de algum outro fornecedor de materiais didáticos para concursos, ou o estratégia foi sua primeira compra? Não, foi minha primeira compra. Que legal. E você chegava a fazer revisão dos seus estudos? Fazia resumo, fazia simulado? Como que você se preparava com isso? Eh, eu fazia bastante, questões das provas, né, como eu falei, eu acho que o principal é conhecer a banca, então eu fazia muitas questões daquela banca específica, mas também fazia meus resumos, de tudo, tanto das aulas quanto dos livros, eu fazia resumos, marcava os pontos mais importantes. Você acha que, por exemplo, algumas pessoas conseguem estudar muito bem e absorver bastante quando elas reescrevem algo. Outras conseguem absorver bastante apenas ao ouvir. O que funciona melhor para você? Você acha que escrever é essencial? Para mim, eu me sinto melhor escrevendo, eu me sinto mais confortável. É como se eu só lesse, eu ficasse com medo de perder aquele conhecimento. E aí, à medida que eu escrevo, essa preocupação some, então eu consigo dar continuidade no estudo. Legal. E quando a gente fala das questões comentadas no material, o que você prefere fazer? Você tenta primeiro responder por conta própria para depois ver se você acertou, ou você já vai direto na resolução da questão e tenta entender o porquê? Eu primeiro tento eu mesmo responder para depois, ver a resolução. Legal. E você voltava muitas vezes no mesmo conteúdo de questões comentadas para ver se você relembrava, ou você cada hora via uma questão diferente? Quando eu errava, eu voltava na Uhum. pra ver de novo o que é que foi falado. Se você for fazer um retrospecto ali da sua preparação para o concurso, o que você acha que você mais acertou? Lógico, mais acertou foi a aprovação, esse é o maior acerto que você conseguiu. Mas da estratégia que você escolheu, qual que você acha que foi seu maior acerto? E se você acha que você teve alguma coisa que você poderia ter mudado, Eh, apesar da aprovação? eu acho que cada pessoa funciona de um jeito, né, então às vezes a gente só vai aprender mesmo nas tentativas e erros. Uhum. Então, acaba que eu não me arrependo muito dos meus erros, porque foram estratégias que eu fui tentando até, conhecer a minha melhor mesmo. E é aprimorar, né? Tá, aprimorou tanto que conseguiu, muito bem, foi ótimo. Em algum momento você pensou em desistir? Que não é fácil. Ah, com certeza, assim, quando você está muito focada num concurso, e aí tá estudando, abrindo mão de sair, dando não para a família, às vezes brigando com a família, e aí chega na prova, você não passa, isso desmotiva assim, né, Sim. mas tem que continuar. E para a gente poder terminar, se você fosse dar um conselho hoje para quem ainda está nessa trajetória, que espero que seja uma trajetória de vitória como a sua, qual o conselho que você daria para essa pessoa? O conselho que eu daria é ter um pouco mais de paciência consigo mesmo, né, nessa questão que eu falei de diferenciar a disciplina de rigidez, a gente tem que ter flexibilidade e paciência com a gente. E se tiver certo disso, de que você quer isso, fale com uma pessoa para não deixar você desistir, porque vai ter esses momentos de desmotivação, que você vai ficar chateado, mas você precisa ter alguém que você confia para lhe dizer, o porquê você está fazendo aquilo e por que você deve continuar. Que ótimo. Eu concordo plenamente com você e, novamente,
Gostaria de agradecer, primeiro, por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco, uma conversa incrível. Tenho certeza que esse seu relato motiva as pessoas a continuar. Talvez alguém que esteja nos assistindo agora esteja justamente naquela fase do pensando em desistir. E aí, ao ver o seu relato, eu acho que você vai ajudar muitas pessoas a dar aquele flash, aquele choque de realidade. Não, eu vou continuar, vou voltar para os meus estudos, porque eu tenho que pensar no objetivo final. A trajetória ela vai ser cheia de percalços, não tem jeito. Mas o objetivo final tem que ser a nossa mira para conseguir. Então, Alane, foi um prazer conhecê-la, agradeço demais e, novamente, super parabéns para você. Espero que a sua trajetória lá na Rede Sara seja de mais sucesso ainda, que você continue estudando, porque acho que isso é essencial para a nossa área, né? A gente sempre vai ter novos desafios, pacientes com características diferentes, mas você está num lugar excelente para cada dia aprender um pouco mais. Foi um prazer e muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço aqui o espaço e sucesso aí para vocês e para todos os que vão continuar trilhando esse caminho. Muito obrigado.